Desta vez, perguntamos a estas 5 IAs, que claramente entendem de futebol, quem foi o melhor goleiro da história de cada um desses clubes, com base no que fizeram pelo próprio clube. Vamos com a decisão da IA. Começamos pelo Manchester City. Grok votou em Bert Trautmann, considerado o maior goleiro da história do clube, pelo impacto lendário que teve nas décadas de 1950 e 1960. Disputou mais de 500 partidas, mantendo um altíssimo nível de consistência por 15 temporadas. Foi campeão da FA Cup em 1956, mesmo depois de sofrer uma fratura no pescoço durante a final. A opinião de DeepSeek foi um pouco diferente. Ele votou em Ederson. Segundo a IA, embora Joe Hart tenha sido o símbolo da era anterior e conquistado 2 Premier Leagues, Ederson é o goleiro que definiu uma era. Seu impacto no sistema de posse de bola e saída curta do City de Pep Guardiola é insubstituível. Foi peça-chave em várias conquistas da Premier League e no triplete histórico de 2023. Mas Lechat trouxe um terceiro nome, Joe Hart. Ele foi a grande figura sob as traves no primeiro ciclo vencedor do City moderno. Conquistou 2 Premier Leagues, foi 4 vezes luva de ouro na Inglaterra e seu liderança em uma defesa ainda em formação foi fundamental. 3 nomes diferentes. Mas ChatGPT e Gemini votaram em Joe Hart. Ele é o melhor goleiro histórico do Manchester City. E o que disseram sobre o Borussia Dortmund? Na verdade, houve consenso total. Roman Weidenfeller, ícone do Dortmund, defendeu o gol por mais de uma década. Foi peça fundamental nos títulos da Bundesliga de 2011 e 2012. E também na campanha que levou o clube à final da Champions League de 2013. Sua regularidade e liderança o tornam o goleiro mais importante da história do Dortmund. Assim, a IA escolheu seu favorito no gol do Borussia Dortmund. E para o Atlético de Madrid, não foi muito diferente. Todas as IAs votaram no mesmo jogador, Jan Oblak. Ele é o melhor goleiro da história do Atlético de Madrid, graças à sua consistência desde 2014, com mais de 300 partidas e recordes de jogos, sem sofrer gols em La Liga. Conquistou uma La Liga, uma Europa League e uma Supercopa da Europa. Suas defesas decisivas em finais e momentos críticos, incluindo pênaltis, foram essenciais. Jan Oblak é, segundo a IA, o melhor goleiro da história do Atlético. Seguimos com o Arsenal. As IAs hoje não estavam com vontade de discutir. Todas votaram em David Seaman. Ele foi sinônimo de segurança nos anos dourados do Arsenal nos anos 90. Conquistou 3 títulos da Premier League, 4 FA Cups e foi peça fundamental na Recopa Europeia de 1994. Sua longevidade e regularidade o colocam acima de Jens Lehmann. David Seaman fica com o posto de melhor goleiro da história do Arsenal. Não PSG, houve um pouco mais de debate. Grok e DeepSeek votaram em Keylor Navas. Eles disseram que é uma escolha polêmica, mas baseada no impacto em momentos decisivos. Keylor Navas chegou ao PSG trazendo a experiência de 3 Champions League e foi fundamental para que o clube finalmente chegasse à sua primeira final da competição, em 2020. Mas Lechat não concordou e votou em Bernard Lama. Lama foi o goleiro que marcou época nos anos 90, levando o PSG a conquistar a Ligue 1 de 1994, várias Copas Nacionais e a Recopa Europeia de 1996. Embora goleiros mais recentes, como Keylor Navas, tenham sido decisivos na Champions, Lama deixou um legado inesquecível entre os torcedores parisienses, como o símbolo do primeiro PSG realmente competitivo na Europa. ChatGPT e Gemini concordaram e também votaram em Bernard Lama. Ele fica com o título de melhor goleiro da história do PSG. E seguimos na Inglaterra, agora com o Chelsea. As IAs novamente mencionaram o mesmo nome, Petr Cech. Uma figura absoluta, conquistou 4 Premier Leagues, 4 FA Cups e foi o herói da Champions League de 2012, ao defender um pênalti decisivo de Robben e mais 2 na disputa final contra o Bayern de Munique. É o goleiro com mais jogos sem sofrer gols na história do clube e um ícone indiscutível de Stamford Bridge. Sem dúvida, Petr Cech é o melhor goleiro da história do Chelsea. Agora vamos para o Ajax, e a IA do Google escolheu Edwin van der Sar. Ele foi vital na glória da Champions League de 1995, mantendo o gol seguro em uma das melhores gerações da história do clube. Conquistou 4 títulos da Eredivisie com o Ajax e deixou um legado como goleiro moderno e elegante. Supera outros nomes como Onana ou Stanley Menzo, tanto pelo impacto histórico quanto pelos títulos europeus. Nenhuma IA discordou. Van der Sar fica com o título de melhor goleiro da história do Ajax, segundo a IA. No Inter de Milão, a história não foi muito diferente. Grok nomeou Walter Zenga, considerado o melhor goleiro da história do Inter por suas 12 temporadas de consistência desde 1982. Conquistou uma Série A, uma Supercopa da Itália e 3 Copas da UEFA, mantendo recordes de jogos sem sofrer gols e defesas decisivas,
em partidas icônicas que marcaram uma era. Seu legado é indiscutível, superando nomes como Júlio César, que foi peça-chave no triplete de 2010. Zenga se destaca pela regularidade de impacto histórico, atributos que pesam mais do que picos curtos de excelência. E, na verdade, todas as IAs concordaram. Walter Zenga leva o título de melhor goleiro da história do Inter de Milão. Voltamos novamente à Inglaterra, e para o Liverpool, Grock votou em Ray Clemence. Ele é considerado o maior goleiro da história do Liverpool por suas 14 temporadas de excelência, desde 1967, conquistando 5 títulos da Liga, 3 Copas da Europa e diversas Copas Nacionais, além de recordes de jogos sem sofrer gols e defesas decisivas em finais europeias que definiram a era Paisley. A IA chinesa apoiou essa decisão, dando o segundo voto a Clemence. Mas aí a disputa ficou interessante porque Gemini escolheu Alisson Becker. Apesar da grandeza de Ray Clemence e Bruce Grobbelaar na história do Liverpool, Alisson é, segundo ela, o goleiro mais decisivo e completo que o clube já teve. Sua chegada marcou um antes e um depois, já que sua segurança e capacidade de sair jogando permitiram que Jürgen Klopp implementasse seu sistema defensivo com perfeição. Letchat concordou e também votou em Alisson. Tudo ficou nas mãos do ChatGPT, e apesar da decisão difícil, ele escolheu Ray Clemence. Ele fica com o título de melhor goleiro da história do Liverpool, segundo as IAs. E o que disseram sobre o Milan? Gemini escolheu Dida, disse que a escolha é difícil, já que o AC Milan teve goleiros lendários como Lorenzo Buffon e Sebastiano Rossi. No entanto, Dida merece o título. O goleiro brasileiro foi o guarda das metas em uma das eras mais vitoriosas e gloriosas do clube. Sob o comando de Carlo Ancelotti, conquistou 2 UEFA Champions League, um título da Série A e o Mundial de Clubes. Mas Letchat discordou e votou em Sebastiano Rossi. Guarda do gol na época dourada dos anos 90, Rossi manteve o recorde de mais minutos sem sofrer gols na Série A, 929 minutos, marca que só foi superada em 2016. Foi campeão da Champions em 1994, na histórica goleada por 4-0 sobre o Barcelona. Embora Dida e Abbiati também tenham sido fundamentais na Europa, a constância e os recordes de Rossi o tornam o mais representativo. E aqui, Grock, ChatGPT e DeepSeek concordaram, votando também em Rossi. Ele leva o título de melhor goleiro da história do Milan. Vamos para a Juventus. E sim, não havia dúvidas. Todas as IAs votaram em Gianluigi Buffon, ídolo eterno da Juve. Buffon conquistou 10 títulos da Série A, foi finalista da Champions League em mais de uma ocasião e é o jogador com mais partidas na história do clube, além de deter o recorde de mais minutos sem sofrer gols na Série A. Seu liderança, longevidade e qualidade técnica fazem dele não apenas o melhor goleiro da Juventus, mas também um dos maiores da história do futebol mundial. Supera amplamente Dino Zoff em impacto direto com o clube. Gianluigi Buffon fica com o título de melhor goleiro da história da Juventus, segundo as IAs. Vamos até a Alemanha e seguimos com o Bayern de Munique. Grock foi direto. Manuel Neuer é o melhor goleiro da história do Bayern de Munique por suas 13 temporadas de inovação desde 2011, conquistando 11 Bundesligas, 2 Champions League e um Mundial de Clubes. Revolucionou o papel do goleiro com sua distribuição precisa, jogo com os pés e atuações decisivas em finais icônicas, como a de 2020. Mas ChatGPT discordou e escolheu Sepp Maier. Símbolo do Bayern dos anos 70, ele conquistou 4 Bundesligas e 3 Copas da Europa consecutivas, 1974 a 1976. Apelidado de O Gato de Anzin, foi um ídolo absoluto. Embora Oliver Kahn tenha deixado uma marca enorme na era moderna, Maier representa a fundação do Bayern como potência europeia, o que o mantém como número 1 histórico. E aí a disputa ficou interessante. Gemini apoiou o ChatGPT, votando em Maier, enquanto DeepSeek apoiou Grock, dando seu voto a Neuer. Tudo ficou nas mãos da IA francesa, que votou por Manuel Neuer. O alemão fica com o título de melhor goleiro da história do Bayern de Munique, segundo as IAs. Chegamos à Espanha e vamos com o Barcelona. Grock escolheu Víctor Valdés. Ele é o goleiro mais vitorioso da história do FC Barcelona, com 12 temporadas em alto nível desde 2002, conquistando 6 títulos da La Liga, 3 Champions League e diversas Copas Nacionais. Embora Zubizarreta tenha sido histórico nos anos 90, Valdés teve um impacto mais decisivo nas grandes conquistas da era moderna. Mas ele não foi o único mencionado. Letchat escolheu Marc-André ter Stegen, destacando que o alemão combinou regularidade, títulos
e um estilo perfeitamente alinhado à filosofia do clube. Chegou em 2014 e desde sua primeira temporada foi decisivo na conquista do triplete, sendo protagonista na Champions League de 2015. No entanto, Dipsic não concordou com nenhum dos dois e votou em Andoni Zubizarreta. Ele foi o grande guardião do gol na era de Johan Cruyff. Chegou ao Barcelona em 1986 e se consolidou como um líder silencioso. Com ele no gol, o clube viveu sua primeira grande era de ouro, conquistando 4 títulos consecutivos da La Liga entre 1991 e 1994 e, sobretudo, sua primeira Copa dos Campeões da Europa em 1992, em Wembley. 3 nomes diferentes. E tudo ficou nas mãos de ChatGPT e Gemini, que votaram em Victor Valdés. Ele fica com o título de melhor goleiro da história do Barcelona, segundo as IAs. Mas no Manchester United, a história foi diferente. Todas as IAs votaram no mesmo jogador, Peter Schmeichel. O guarda-redes da era dourada de Sir Alex Ferguson nos anos 90 conquistou 5 Premier Leagues e a Champions League de 1999, onde foi decisivo na final contra o Bayern de Munique. Embora Van der Sar tenha consolidado a segunda era de ouro do clube, Schmeichel é considerado o melhor goleiro da história do Manchester United por sua influência e liderança. Sem dúvidas, ele fica com o título. E para fechar, chegamos ao Real Madrid. Grock votou em Iker Casillas e deixou claro que a discussão sobre o melhor goleiro da história do clube sempre gira em torno de 2 titãs, Casillas e Paco Bullo. Mas Casillas leva o posto pelo impacto global e pelos títulos conquistados. Foram 16 temporadas no time principal, com 5 títulos da La Liga e 3 UEFA Champions League, sendo uma figura crucial na era dos Galácticos. Nenhuma IA discordou. Todas votaram em Iker Casillas. Ele completa a lista dos melhores goleiros da história de cada clube. O que você achou das escolhas? Deixe nos comentários, curta o vídeo e nos vemos no próximo com Mais Que Futebol.